Eu sou Vera Lúcia Nogueira e neste vídeo vou apresentar alguns resultados preliminares da pesquisa intitulada Cartografia Temática, Escolarização em Minas Gerais, 1850-1889, desenvolvida no âmbito do edital 14/2024 do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa da UENG. Esta pesquisa ela integra um projeto maior aprovado pela FAPEMIG. A pesquisa ela é desenvolvida no contexto da segunda metade do século XIX e busca analisar a política educacional da província de Minas Gerais num contexto de importantes transformações que estavam ocorrendo, não só na província, como também em todo o Brasil imperial. Nesse sentido, essa pesquisa compreende a escolarização que vai acontecer não de uma forma homogênea ou linear, mas que ela estava fortemente vinculada às disputas e dinâmicas sociopolíticas locais entre os diferentes segmentos sociais e também ela estava condicionada pelas condições materiais que configuravam o ensino público naquela época. A pesquisa, então, ela tem por objetivo, a partir da espacialização da instrução pública, compreender em que medida a localização geográfica das cadeiras de primeiras letras refletiu interesses políticos, econômicos e sociais, revelando os contornos de uma cultura escolar que se formava em distintas regiões da província mineira. A pesquisa ela é de uma abordagem interdisciplinar e inova no tratamento metodológico das fontes. Isso porque ela coloca em diálogo a história política com conceitos do campo da geografia humana, conceitos tais como território, espaço, cartografia temática e principalmente um conceito principal que é o de difusão espacial. Esse conceito nos permite relacionar os agentes sociais com a temporalidade da escolarização, que é o objeto estudado nessa pesquisa. Essa abordagem interdisciplinar, ela permite que nós façamos uma análise que faça dialogar a história política e a geografia humana e nos permite compreender as relações que se estabelecem entre o poder e a espacialização da instrução pública em Minas Gerais. O instrumental da pesquisa, ele compreende os documentos que estão disponíveis no Arquivo Público Mineiro, especialmente o Ordenamento Legal da Instrução Pública, também documentos que estão disponibilizados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, especificamente os anais da Assembleia Legislativa Provincial, que é onde nós encontramos toda a discussão, todos os debates dos projetos, das representações, das demandas relacionadas à instrução pública em Minas Gerais no período que nós estamos analisando. A pesquisa, ela busca então compreender como é que a província mineira promoveu a difusão da escolarização. E dessa forma, nós vamos analisar essa difusão na relação com a ocupação do território mineiro e também com a expansão das atividades econômicas. Essa perspectiva, ela nos leva, portanto, a buscar compreender de que modo a província mineira promoveu a difusão da escolarização na relação com as atividades econômicas. Isso porque, ao longo do século XIX, o que a gente observa é que Minas Gerais ela tem uma expansão diferenciada tanto da instrução pública, quanto das atividades econômicas e das atividades culturais das diversas regiões da província mineira. O que temos percebido até então é que, no âmbito da Assembleia Legislativa, há um forte debate intenso dos deputados, principalmente denunciando a situação de abandono que as populações, principalmente das localidades mais distantes, estavam submetidas. Também a denúncia sobre a precariedade material das escolas,
também a falta de professores qualificados para atuar nessas escolas, principalmente aquelas que não faziam parte daquela centralidade econômica e política da província de Minas Gerais. E com isso que a gente observa é que muitas vezes o atendimento às demandas da escolarização, elas estavam estritamente vinculadas à capacidade de mediação que os deputados tinham no parlamento. Ou seja, dependendo da região de origem do deputado, ele poderia conseguir um maior número de escolas ou não. Isso nos leva a perceber uma dinâmica muito interessante com relação aos debates que estão registrados nos anais do Legislativo. Um desses debates, ele é bastante ilustrativo quando ele nos mostra, por exemplo, um deputado discutindo sobre a falta de atendimento que se tinha das províncias, principalmente, né, da região norte da província de Minas Gerais. Essa é uma característica que a gente vem observando, é que a maior concentração de escolas, elas não ocorriam na região norte da província, elas estavam bastante localizadas em outras regiões, como veremos agora. Nesse caso, uma característica do processo de difusão da escolarização em Minas Gerais tem a ver com a concentração em certos centros regionais que tinham mais centralidade. Naquele momento, especificamente, algumas cidades como Ouro Preto. Ouro Preto tinha um papel central, seguida aí de Mariana, São João del Rei, Diamantina e Campanha. Essas cidades, principalmente, elas atuavam como polos regionais de administração, de atividades comerciais e também de atividades relacionadas à instrução pública. Assim, quando a gente pensa no desenvolvimento da escolarização em Minas Gerais, a nossa hipótese, inicialmente, né, nós estamos trabalhando com ela, é de que os processos propagadores ou retardadores do desenvolvimento da escolarização em Minas Gerais têm um efeito visível sobre o espaço. Ou seja, as características relacionadas à distribuição das cadeiras de instrução pelas diferentes localidades da província de Minas Gerais e a sua mudança no tempo e no espaço, porque há um movimento intenso de abertura de escolas, de fechamento de escola, ou seja, a sua dispersão de um local para outro, explicita um determinado tipo de difusão espacial. Estamos entendendo, portanto, que a difusão escolar ela possa ter se dado por via hierárquica, ou seja, é aquele tipo que reflete as estruturas de poder do império, em que os centros políticos, os principais centros políticos e administrativos funcionavam como núcleo de emissão de normas e recursos, enquanto algumas localidades periféricas elas dependiam totalmente da intermediação dos seus representantes, ou seja, dos deputados, para obter os melhores resultados e atendimento às demandas relacionadas à instrução pública. A difusão escolar espacial, então, ela expressaria as hierarquias urbanas e políticas, elas relacionadas, né, aos principais centros de poder político que irradiariam as orientações normativas das cidades centrais para as cidades hierarquicamente inferiores ou aquilo que os autores vão chamar de localidades subordinadas do ponto de vista econômico e político. Se essa hipótese se confirma, nós poderíamos dizer que a difusão espacial hierárquica expressaria uma concentração de escolas, especificamente mais na região sul e na região central da província de Minas Gerais. Preliminares, nós poderíamos dizer, portanto,
que as políticas educacionais no 800, em Minas Gerais, especificamente na segunda metade do século XIX, elas não representam apenas esforços de modernização ou de civilização, mas elas podem ser compreendidas como práticas políticas e territoriais, ou seja, são práticas enraizadas nas relações de poder e nas dinâmicas sociais do Brasil imperial. Nesse sentido, a territorialização da instrução pública expressa tanto um projeto de civilização e de controle, quanto também a configuração política do território, que é marcada pela desigualdade de recursos e pela competição entre as diferentes regiões da província de Minas Gerais. Esses são, portanto, alguns dos resultados da pesquisa que a gente vem desenvolvendo no âmbito do edital número 14 de 2024.